que vamos. Estou aqui no Instagram da Rede de Educação Vive Consciente. Para quem não me conhece, meu nome é Camila. Eu sou fundadora da Casa de Yaya, que é uma das escolas da Rede Vive Consciente. Me ofereci para estar aqui com a Ivana hoje, abrindo a live aqui no Instagram da Rede, para ela contar um pouco para a gente sobre esse movimento, da onde ele veio, o que é a Rede Vive Consciente. Então, é isso. Bora, aperta o cinto e vamos. Então, vamos lá. A gente está muito feliz em abrir essa série de live. Foi uma ideia que nasceu, na verdade, de um impulso de querer oferecer para esse momento tão desafiador que a gente está vivendo. A gente pensou, pô, somos uma rede, que eu vou explicar agora um pouco melhor, mas somos uma rede com um monte de educadores que agora estamos dentro de casa sem as crianças, então vamos nos dedicar aos pais e vamos dar tudo aquilo que a gente puder dar de melhor, né? Seja muito, seja pouco, acho que nesse momento dar e receber é uma coisa muito boa, né? De qualquer coisa que a gente puder dar e qualquer coisa que a gente puder receber nesse momento, acho que é uma bênção. Então, estamos nessa. A educação viva e consciente, ela nasceu há uns 10, 11 anos atrás, numa escola que a gente fundou aqui na Bahia. E uma escola que foi inspirada, assim, em algumas formas de trabalhar, por exemplo, Rebeca e Maurício Will, uma escola no Equador, inspirados em José Pacheco. A gente teve várias inspirações e resolvimos criar uma escola e, na verdade, mais que criar, descobrir novas formas. A gente, com algumas bases, a gente se abriu a descobrir novas formas de como se relacionar e como estar, como encontrar uma relação mais saudável com as crianças. Então, naquela escola, a gente teve alguns anos de descobertas, onde muitas formas, que na verdade é uma forma de se relacionar com as crianças, veio à tona, que é uma forma de ir ao encontro da relação. Para a gente ir ao encontro da relação, a gente precisava de se libertar de tudo aquilo que estava atrapalhando esse ir ao encontro da relação. Então, depois de alguns anos de prática, de descoberta, de muita observação, de experimentar formas por aqui, formas por lá, a gente foi criando de alguma maneira uma estrutura mais estável, fomos descobrindo uma certa base nessa relação. E daí a gente foi criando as teorias dessas bases que a Cami vai falar depois. Mas tudo tem sido um trabalho de muita descoberta na relação. Através dessa escola, muitas outras pessoas foram se inspirando com esse trabalho, né? Porque chegavam lá na escola e olhavam e falavam, uau, de repente tem 30, 40 crianças de boa, felizes, tranquilos, incrível, todos soltos, livres e com uma harmonia. E tem um grupo de professores que parecem estar bem, parecem estar alegres de estar ali, né? Em relação com as crianças. Então, muitas pessoas que começaram a visitar essa escola, porque a escola começou a pulsar uma coisa boa de vida, começaram a se inspirar e a plantar essa mesma sementinha em outros lugares. A gente hoje não sabemos direito quantas escolas temos, direito, porque de repente uma pessoa foi ou viu uma palestra, viu e foi, criou a escola. Então, às vezes a gente está encontrando surpresas. Há pouco tempo eu encontrei uma surpresa na Venezuela, uma escola, El Patio, uma escola que criou linda, uma menina que trabalhou comigo, a gente se conheceu um tempo atrás. Então, devemos chegar a umas 20 escolas, mais ou menos, criadas, entre Uruguai, Argentina, Brasil, agora temos a Venezuela, e todas, de alguma maneira, com as mesmas bases, e
e com o mesmo arcinho, que a gente chamou de educação viva e consciente. O que é educação viva e consciente? Ela é na verdade, é uma forma de não forma na relação. Uma coisa assim. É uma forma de você aprender a tirar as formas para poder se relacionar com liberdade. Ao descobrir esse encontro, surge milhares e milhares e milhares de formas de se relacionar. Então, educação viva a gente chama porque ela realmente, a gente pretende que sempre esteja em movimento como a vida, né? Às vezes a gente está habituado a criar pedagogias, educação viva e consciente está longe de ser uma pedagogia, tomara que ela nunca vire uma pedagogia, porque às vezes a gente cria uma pedagogia, cristaliza e traz para a vivência. E logo a pegada mesmo da educação viva é o constante movimento, ou seja, estar dentro de um sistema, de alguma maneira escolar, ou de espaço com crianças, né, que esteja em constante movimento. Consciente, porque ela traz a força e a clareza de que a caminhada é uma caminhada de toma de consciência de tudo aquilo que a gente reconhece que não faz mais parte da minha caminhada. E isso é um reconhecimento constante, né? Porque se a gente está evoluindo, então todos os dias a gente vai estar descobrindo questões da gente que já venceram. Então precisa se manter uma dinâmica viva e consciente. Na nossa rede, temos, acho que entre 15 e 20 escolas, eu não sei direito, todas as escolas que têm a sua própria característica, a sua própria forma de funcionar, mas todas elas com as bases no respeito, com as bases na liberdade, com as bases, né, da educação viva e consciente. A gente tem uma rede, esse grupo que trabalhamos juntos, a gente faz encontros. Bom, estamos encontrados o tempo inteiro, porque temos o grupo no WhatsApp, né? Mas a gente faz um encontro anual para a gente estar se renovando e estar se atualizando do que cada escola criou, o que experimentou, o que deu certo, o que não deu certo, o que já venceu. E assim a gente vai se nutrindo e se encorajando na descoberta de uma nova educação constante. Eu acredito que não é possível a gente encontrar uma nova educação e viver ela por muito tempo, porque já vai deixar de ser nova. Então, desde minha perspectiva, a educação é uma coisa que tem que estar se renovando o tempo inteiro, então ela precisa ser nova todos os dias. E para a gente se permitir e ter a clareza, talvez, de uma renovação na educação, a gente precisa ter uma renovação interna todos os dias. E esse é o maior trabalho, né? Então, mais ou menos por aí. A gente teve como história de rede, é uma família, na verdade. A gente já fez giras pela Argentina, visitando escolas, partilhando, já tivemos muita convivência, vivência, né? Um grupo de estudo que, na verdade, se tornou uma grande família. Sempre no trabalho de descoberta e assim, a gente trabalha, tem várias como se diz, várias especialidades e vários trabalhos desenvolvidos, tem a leitura de aura também, faz parte desse movimento, todo o trabalho energético, né, que de repente os guardiões é legal a gente desenvolver para estar ali com as crianças. Tem, sei lá, uma panela de riquezas que a gente se propôs a essas próximas 2 semanas estar partilhando com todos vocês uma vez por dia, sempre às 11 da manhã. E é isso, partilhando o melhor de nós, né? O melhor que a gente puder, de todas as experiências e todas as formas de viver essa relação. A rede de educação viva e consciente está num momento de muita força, está num momento de muita... Eu sei que depois dessa live vou receber um monte de eu também quero, também quero. Ai, me escreve lá.
Mas é um grupo de pessoas que estão vivendo todos os dias com as crianças essa vivência, que é logo para fortalecer, de alguma maneira, esse movimento novo, essa descoberta constante aqui nesse plano, né? É como se fosse um grupo de trabalho de manter ali o motorzinho e a sementinha viva. Cada vez mais vão crescendo escolas, vão criando escolas. A gente tem movimentos só de pais homens, por exemplo, os papaias, só de pais vivos e conscientes. Coisa linda que vamos ter uma live, não me lembro que dia, coisa linda que faz tanta falta nesse tempo, né? De despertar essa paternidade, honrar ela e viver ela à vontade. Então, temos um grupo super lindo. Temos o Casa Escola também, que são famílias que não levam as crianças nas escolas, porque assim, a gente não está falando em escolas, né? A gente está falando em um movimento de educação viva e consciente que vai para todos os lugares. Não é a escola que faz, né? Não adianta você ter uma escola linda, maravilhosa e não ter esse movimento dentro de você, né? Então, sei lá, temos pessoas que trabalham com a família dentro de casa, não levam as crianças para a escola. Temos pessoas que nem filhos têm, ou já têm os filhos fora de casa e estão movimentando isso de repente com técnicas, com a leitura de aura, como temos a Ana Leite, que ela vai falar com a gente também, com terapia, com, né, tudo instrumentos, na verdade, que favorecem essa caminhada de descoberta, de limpeza interna, de abertura de consciência, que assim, a gente vê, eu não sei quantas crianças a gente atende, gostaria de ter esse número na minha cabeça, mas são muitas crianças que no total da rede a gente está atendendo. E por cada Acho que criança tem no agora, mínimo... Hã? acho que agora com a Escola para Pais e Mães, que também é um projeto que faz parte da Educação Viva e Consciente, onde a gente está atendendo pais de crianças que vão muitas vezes em escolas tradicionais, a gente está perdendo a noção de quantas crianças a gente atende mesmo, porque através desses pais a gente está chegando nas crianças também, né? Sim. Temos os movimentos de atender escolas públicas também. Tem várias formas que a gente vai encontrando e vai desenvolvendo de trazer um pouco a inspiração dessa forma de se relacionar, é apenas isso, né? Uma forma livre de se relacionar. Livre, mas com bases e com responsabilidade, né? Então, você, Cami, Eu quer falar um me, pouco eu das bases da escola, da educação cívica e consciente, como é que funciona? quero sim. Gente, imagina que eu estou falando sobre as bases que a professora criou para a professora. Imagina a atenção, mas qualquer coisa ela me corrige aqui. Então, a Casa de Yaya, ela é o bebê, eu acho que assim, é uma das últimas escolas que chegaram na rede Vive Consciente. Então, a gente está chegando. A gente não participou de nenhuma gira ainda. Eu conheço as pessoas que fazem parte da rede online, mas é um prazer enorme e é uma rede de apoio mesmo, né? De conversas e de descobrindo a nossa prática. Acho que o que mais me encantou com a educação viva e consciente a primeiro momento foi que a educação não estava ligada a um espaço físico. Ela não estava ligada a objetos específicos para que o processo de aprendizagem pudesse acontecer. Ela estava ligada a um trabalho interno do adulto que se relaciona com a criança. E isso, para quem trabalha no sistema de educação tradicional, fez um sentido assim imenso. Então, falando um pouco sobre as bases da educação viva e consciente, todas são um trabalho interno do adulto. Nenhuma tem a ver com a criação de um espaço físico necessário para que a educação possa acontecer. E isso eu acho que é muito legal porque só mostra que a educação ela não está dentro de um espaço, de uma casa, né, de uma estrutura fechada. A educação está dentro da relação enfim, está dentro da relação. Então, a base da educação, a gente divide a educação, vai.
explica a educação viva e consciente através de 5 pilares, que é o não direcionamento, o não julgamento, não fazer suposições, não usar qualificativos e não fazer comparação. Então, acho importante separar o não direcionar. Não direcionar não quer dizer não educar, né? A gente fala para a criança que fazer xixi é na privada, não é no chão, né? Que aqui a gente não bate, que aqui a gente não xinga. Então, a educação, ela acontece, mas a gente não direciona no sentido do que a criança precisa aprender, do que a criança deve sentir. Aquelas coisas que a gente vê muito num processo de educação tradicional, de uma criança que não quer dividir um brinquedo e aí a gente... Não, mas a gente tem que dividir. Dividir é importante, dividir, enfim, né? E ela está sentindo que ela não quer dividir aquilo. Então, é nesse sentido de não direcionamento, né? Ou que eu estou aqui contando uma história e a criança está vendo uma formiguinha pela janela e aquela formiguinha está sendo super verdadeiro no processo de observação da criança, de alguma coisa que está acontecendo dentro dela, né? E eu não vou puxar a criança, não, agora não é hora de ver a formiguinha, agora é hora da história que eu estou contando. Então, é não direcionar nesse sentido, né? Você quer falar alguma coisa, Iva? Não, tá ótimo. Com medo. Isso aí, não direcionar, direcionar aquela expressão que vem de dentro de si, né? A gente precisa direcionar, sim, desde nossa observação e nossa experiência, né? A gente precisa intervir e direcionar, sim, naquilo que a gente tem experiência de vida terrenal e a criança precisa dessa orientação, né? Mas é naquilo que vem de dentro de si, e é muito louco, né? Porque logo é onde a gente mais normalmente direciona. Você tem que gostar disso, você tem que pensar naquilo, agora está na hora de aprender aquilo, né? E é logo esse ponto, imagina, galera, uma escola, um espaço onde a gente, os profs, abrem mão dessa direção. É muito fora da caixa, mesmo. É um ambiente muito diferente. O mais lindo, acho que a forma que vocês podem ter mais de conhecer e perceber é visitar as escolas, ver elas como funcionam, né? Porque é muito fora do padrão que a gente está habituado. E porque é muita permissão de ser você mesmo. Não é permissão de quebrar tudo, riscar tudo, não é numa superficialidade, é uma permissão profunda de você poder se expressar. É um respeito profundo de você poder se expressar. Daí vem o sentido da não direção, né? De poder respeitar de verdade a expressão mágica, incrível do outro, né? Até porque esse processo... Que é uma descoberta acontecendo todos os dias. E esse processo de descoberta e de aprendizagem que vai levar a criança por um caminho que é só dela, né? Esse é o mistério que é lindo. E que quando a gente está dentro de uma escola de educação viva e consciente, primeiro, que para quem veio do sistema tradicional, que somos todos nós, é muito difícil não direcionar uma criança. É um trabalho do dia a dia, porque a gente está lá se segurando, às vezes, para dar uma resposta que é muito mais fácil para a gente, né? É assim para a gente dar uma resposta, mas quando você se segura e vê o caminho que a criança faz para chegar lá, aquilo é maravilhoso, aquilo é muito lindo. E ali você vê um processo genuíno de construção de conhecimento. Então, o não direcionamento, para mim, é uma das bases que é só na observação dentro de um espaço de educação viva e consciente que você tem esse encantamento. Ou agora dentro de casa, né? Cada pai e cada mãe sentado, observando. E a observação também é um processo que a gente aprende. Observar não é algo fácil. No começo a gente olha sem ver, né? E é um processo de ficar ali parado, observando, um processo de relaxamento, de tentar tirar todo... Aí vou falar do segundo pilar, que é o não julgamento, né? E o terceiro, que é não criar suposições. Então, são 2 outros pilares. A gente não julga no sentido de, sei lá, você vê uma criança brincando
que adora, sei lá, dar banho no cachorro e dar comida para o cachorro e cuidar do cachorro, e você já começa a criar aquela expectativa dentro de você. Ah, então ele vai ser um veterinário, então eu vou trazer aqui um monte de coisa, né? É esse julgamento que eu estou falando, ou tantos rótulos que a gente cria dentro do processo de educação, dentro das escolas, vai, uma criança tem déficit de atenção, né? E você rotula ela e traz esse julgamento que ela não presta atenção, e muitas vezes, acho que agora dentro de casa os pais estão tendo a oportunidade de descobrir que muitos rótulos que o filho recebeu não são verdade, né? Que aquela falta de atenção que a escola trazia era uma falta de interesse, na verdade, por aquilo que estava sendo apresentado, né? Então, o não julgamento é um dos nossos pilares, não fazer suposições é outro. Então, a nossa fala com a criança ela é muito concreta. E sei lá, você está na sala e a sala está uma bagunça, né? Na sala, sei lá, você está no ambiente da escola e tem um monte de caneta jogada no chão, e eu não já saio falando que foi fulano, né? Antes de fazer uma suposição, eu vou lá e vou perguntar. Ou quando, sei lá, tá tendo um conflito, né? Eu vejo muitas vezes um conflito acontecendo e um adulto fazendo uma intervenção, já querendo resolver aquilo, e não, esse brinquedo é do fulano, então vai ficar com ele e você não pode, sabe? É esse lugar da nossa suposição. Não sei se você quer trazer algum exemplo, Idva. Bem isso. E assim, imagina para uma criança a sua expressão estar sendo julgada o tempo inteiro. Vamos imaginar para uma criança que fica mais fácil, né? Tipo, você não pode sentir vergonha, você não pode sentir raiva. Não, mas você tem que gostar de tomar banho. Esse é um assunto que a gente tem trabalhado bastante aqui na quarentena, né? As mães me dizendo, mas Ivana, eu mando escovar o dente, eu mando tomar banho, e ela não quer. E eu respondo para as mães, e que tem de errado que ela não quer? Assim, para a gente não se confundir. Não tem nada de errado ela não querer. Tudo bem, ela não quer tomar banho, ela tem todo o seu direito. A gente não precisa desesperar e tentar convencer a criança de que ela adore tomar banho, porque tomar banho é legal, porque fica limpinha e cheirosa. A gente pode respeitar o que a criança sente, mas aí que vem a nossa direção. Você não quer tomar banho, é isso mesmo, mas você agora precisa tomar banho. Então eu não vou negar, não vou julgar e não vou manipular para ela mudar o seu sentido. Mas eu vou orientá-la a ela fazer o que ela precisa, o que precisa ser feito, né? Porque eu tenho experiência e eu sei que ela precisa de tomar um banho agora. Então, imagina você crescer. Quando a gente fala das nossas bases, não é que nas escolas ou nos ambientes onde a gente está trabalhando não tem julgamento. A gente procura, pelo menos a gente procura parar de julgar, parar de fazer suposições, parar de interferir no processo do outro interno e se permitir se deliciar com a descoberta do processo interno do outro, que é porque sai cada coisa de dentro de cada um, assim, surpresas, né? Muito. Então não é que a gente não tenha esse tipo de comportamento, só para esclarecer que assim, tipo, a gente falando parece, nossa, são super-heróis, não, é super humano. Mas acho que é importante falar esse lugar de não somos super-heróis. Eu acho que o que eu entendi quando eu entrei para esse movimento é que são nessas bases que está o nosso olhar, né? É aí que está a nossa energia de construção no dia a dia. Não sei se travou. Tá tudo certo, vamos nessa. Tá, então vamos nessa. Eu ia falar sobre não usar qualificativos, que é dizer se algo é bonito ou feio. Como é que a gente vai qualificar uma expressão que vem de dentro de alguém, né? Porque a nossa linguagem com a criança, ela é mais, sei lá, uma criança vem mostrar um desenho, né? Então eu descrevo o que está naquele desenho. Nossa, você fez e eu celebro a criação da criança. Então você fez uma casa com uma árvore e uma flor do lado. É mais no sentido de celebração da criação dela do que falando se aquilo é bonito ou feio. Acho que isso tem a ver com como é que a gente vai qualificar, né? Uma expressão que vem de dentro. E tem a ver também, às vezes, lá na escola, uma criança pergunta para mim, mas tá bonito? Né? Como se viesse de fora a informação da qualidade de uma coisa que a gente faz. Eu acho que
quem foi criado dentro do sistema tradicional sente isso muito forte dentro de si, né? A busca da aprovação externa. A gente olhar, assim, vamos qualificar baseado no quê? Também. A criança. Baseado no quê? Na comparação do outro. E, assim, eu observo que comparação é positiva no momento em que eu quero, no momento em que eu quero me situar aonde que eu estou, mas não no momento em que eu quero ou que eu preciso me colocar em um lugar de superior ou inferior ao outro, né? Acho que comparação é uma coisa muito boa, mas se ela é bem usada, né? Se ela é usada no sentido para construir e não para, né? Então, eu vou qualificar uma criança de 7 anos comparada com o quê? Né? Sei lá, eu posso partilhar, os meus filhos aprenderam a ler, um aprendeu a ler com 9, outra aprendeu a ler com 5 e a outra está aprendendo com 8. Eu vou qualificar qual deles está certo, qual deles está errado, em comparação a quê? Né? Acho que também isso traz... não faz parte do pilar, mas é uma coisa comum em todos os espaços de educação Vivi Consciente, que é a mistura de idades, que eu acho que também traz muito esse lugar da não comparação, né? A riqueza de um espaço onde crianças de 3 anos se relacionam com crianças de 4, de 5, de 6, né? E nesse movimento, esse lugar de comparação também é quebrado, porque está cada um dentro do seu processo, né? Eles se inspiram entre eles, aprendem entre eles, mas não existe comparação, é cada um dentro do seu processo de aprendizagem. Sim. E acho que a comparação também, existe uma comparação que ela é muito clara, né? Quando você pega e fala, fulano está fazendo, sei lá, olha como fulano está fazendo, mas existe uma comparação dentro dos espaços de educação que ela é uma comparação velada e meio manipulativa, que a gente precisa também tomar muito cuidado para não fazer, que sei lá, no meio do almoço tem uma criança que não está comendo, sei lá, salada e a outra tá, e daí para fazer aquela comer salada, você elogia a que está comendo, né? Que é um lugar de manipulação muito sutil, mas que a gente está muito atento para não fazer isso também dentro dos espaços de educação Vivi Consciente. Acho que é importante o que você falou de nós não somos super-heróis, nós não somos perfeitos, está todo mundo num processo de aprendizagem e a questão é onde a gente coloca o nosso olhar, né? E a gente precisa também poder, como educador, aceitar e aprender com os nossos erros, porque esse é o melhor exemplo que a gente pode passar para as crianças. Que errar é humano e errar faz parte de acertar, né? Faz parte Sim. do processo. E estar dispostos a rever, né, todo esse sistema educativo que a gente criou, e não é numa escola, não é dentro da gente, né? Hoje em dia eu vejo os pais enfrentando esse sistema educativo dentro de casa, né? A mãe não sabe como fazer, não sabe como reagir, ou está percebendo que as ferramentas que ela tem não dão conta. Então, é um sistema de educação que está colapsando também, junto com vários outros sistemas, né? Porque está vencido, já foi. Então, ter a coragem de se desconstruir, abrir mão e deixar vir o novo, né? Acho que esse é o trabalho mais árduo, mais trabalhoso mesmo, né? Que não tem a ver com escola, não tem a ver com... Tem a ver com a gente mesmo, né? Poder abrir mão e deixar o novo acontecer, né? É uma adrenalina. É uma adrenalina. Tá dando uma saudade ficar longe das crianças. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui os comentários, porque eu acho que podem vir perguntas. Né? Sim. Eu tô com medo então, de travar. eu vou falando assim, a gente apresentou um pouco as bases da educação Vivi Consciente, né? Que é engraçado, porque normalmente a gente cria escolas livres e as bases delas tudo não pode, né? Não pode julgar, não pode comparar, não pode qualificar, não pode direcionar, é tudo não pode. Às vezes as pessoas me dizem, mas como assim uma escola livre é tudo não pode? Mas é que assim, é só isso que não pode. Todo o resto... Um dia uma criança foi para uma escola livre, acho que foi essa aqui na Bahia que a gente criou, e ela me disse, Ivana, essa escola está cheia de regras, tudo não pode.
É porque não pode bater, não pode tirar o brinquedo do outro, não pode. Isso fica muito claro. E eu olhei para ela, mas você pode todo o resto. Só que às vezes a gente está tão habituado a ambientes escolar mesmo, que a gente não pode ir no banheiro, não pode conversar, não pode comer, não pode falar com o colega, não pode brincar, que é um não tão como se diz, escondido dentro da gente, tão integrado dentro da gente, que a gente não tem, talvez, a clareza da falta de liberdade que a gente está tendo todos os dias, cheio de não pode. E de repente as crianças encontram um espaço que é claro o que não pode, não está escondido, é visível, e elas dizem, nossa, mas aqui nada pode. Não, pode todo o resto, só isso que não pode. E assim, a nossa ideia de partilhar também, né? Todo esse trabalho, partilhar com vocês, é que quem quiser, quem puder, se inspirar para poder trazer um ambiente melhor dentro de casa. E quando eu falo dentro de casa, não é casa, é aqui, dentro da tua casa externa. Nossa, galera, a gente pode criar, é possível criar relacionamentos com as crianças, onde você curte, onde não tem muito conflito, onde não tem muita confusão, onde claro que tem o trabalho ali de estar educando, né? Que as mães dizem, pô, eu falei 1000 vezes a mesma coisa. Falo, mas aceita, porque você vai falar 1001, 1002, 1003. Você vai falar muitas milhares de vezes a mesma coisa. Porque o ser humano ele se desenvolve de uma forma muito lenta, né? Então, a educação é mesmo constante, com presença, é isso mesmo. Mas a gente não precisa passar mal esse momento. E assim, eu acho que esse momento de estar recolhidos agora, e com todo esse conteúdo que vai vir agora por essas duas semanas na frente, que vocês possam aproveitar, para aquilo que te fez sentido, aplicar dentro de casa, mudar dentro de você, né? Porque é possível, sim, se relacionar com as crianças de uma forma muito leve, muito saudável, e ficar em paz com o lugar de ser educador, né? De ter que estar ali orientando a criança, porque eu acho que o que mais cansa não é estar orientando a criança, o que mais cansa é a resistência que a gente tem de orientar ela, né? Tem um monte de... A relação conflitiva que a gente tem com a criança não é a criança que é conflitiva, é a gente que marca nossa relação com a criança. Pelo menos assim eu gosto de ver, por 2 motivos. Primeiro, porque eu acho que a gente é adulto e está na hora da gente recolher a nossa responsabilidade. Segundo, porque me dá uma sensação de liberdade, porque eu penso assim, se sou eu que marco a relação com minhas filhas, então sou eu também depende de mim, está na minha mão, criar a relação e descriar a relação que eu quiser. Então, se depender de mim, eu vou fazer tudo para ter uma relação positiva. Não depende delas. Eu não preciso ficar à espera de que elas mudem. Eu posso mudar agora e criar uma relação positiva com elas, né? Então é uma sensação de liberdade, de empoderamento, que é muito empolgante, né? Porque depende de você, depende de cada um criar a relação com as crianças que a gente quiser. Primeiro com as crianças, e isso vai se reverberando, né? Tem um monte de pergunta aqui, então me perguntaram de novo para falar quais são as 5 bases. Então é o não julgamento, não direcionamento, não fazer suposição, não usar qualificativo e não fazer comparação. Essas são as 5 bases. Assim, tem várias formas da gente se alimentar dessa rede, né? Vai ter o site agora, a gente tem a escola de pais e mães, que vai abrir agora a 3ª turma. Tá bombando, porque imagina, na quarentena tá todo mundo louco com os filhos, né? Então tá muito bom. A gente tem, como eu já falei, o trabalho com os pais. A gente tem, quando atividades, a gente tem formações dentro das escolas. Tem várias formas que vão estar sempre ali aparecendo, né? E assim, o mais próximo agora são essas séries de live vivas, conscientes, gratuitas, abertas para todo mundo, generosas e com o intuito de dar o nosso melhor, né? De poder contribuir. Pô, acho que se todo mundo tomar a atitude de contribuir nesse momento, a gente criava uma quarentena um pouco mais levadeira, né? Eu vi algumas perguntas aqui, assim, dos comos, né? Mas como faz em tal situação? Mas como faz em tal situação? O que eu acho interessante da educação viva e consciente é que é se jogar um pouco num lugar vazio, de não ter tantas respostas prontas para as situações e a gente ir descobrindo na relação com cada criança o que faz sentido para aquela relação.
E isso é um pouco, ao mesmo tempo que eu entendo que seja um pouco assustador, primeiro porque no lugar de educador é uma mega responsabilidade. Por isso que o processo de autoconhecimento é tão importante, né? E acho que a base da educação vive consciente é o autoconhecimento de cada educador, um pouco. Porque cada espaço da rede tem a sua essência, tem a sua, né, o seu tempero, que tem a ver com os educadores que estão ali, com a comunidade que está se apresentando ali, com as crianças que estão se apresentando ali. Mas essas 5 bases que a gente falou é para onde o nosso olhar está apontado. Acho que é mais ou menos assim, Iva, né? Porque a gente, mesmo na escola, a escola para pais e mães é escola para pais e mães, mas também virou escola para educadores, porque tem entrado bastante gente que não tem filho, né, na escola para pais e mães, As querendo pessoas beber estão da fonte. perguntando aonde tem informação. Sempre vai ter informação no meu Instagram sobre as turmas e as escolas. Tem no Rio de Janeiro umas 3 escolas. Em São Paulo temos a Casa de Yaya, que por enquanto atende pequenininhos, mas a Cami logo, logo já vai abrir, né, Cami? Para os mais velhos, por amor, por favor. Temos em Joanópolis, em Piracaia também temos. Aonde mais temos escolas? Bom, em Uruguai, tem escolas espalhadas por ali. Na Argentina tem algumas. Quando vocês visitarem o site da rede, lá eu acredito que vai ter um mapa com as escolas, com endereço, contato, tudo, né? Sim. Para vocês irem investigando. E também temos alguns vídeos, tem entrevistas, a gente vai estar produzindo também conteúdos para partilhar materiais, né? Para a gente ir se alimentando A parte boa dessa quarentena é que a gente está criando muita coisa, né, de material. A rede está criando muito material. Sim. E quando quando a Cami fala do como, né, a pergunta, pô, mas como eu faço? E logo isso, a essência da educação vive consciente. A gente não tem receitas. Não podemos ter receitas, porque você percebe que assim, tipo assim, eu tenho 3 filhos, eu sou 3 mães diferentes. E 3 mães diferentes, uma mãe para cada filho, né? E essa mãe está mudando o tempo inteiro, porque meu filho vai mudando e porque eu vou mudando e a nossa composição vai se transformando. Então, logo essa é a grande armadilha que eu posso ver. Que a gente quer receitas e quer se apegar a elas de alguma maneira, porque traz uma certa segurança e um conforto de eu já sei como fazer. E a grande libertação é de você criar uma estrutura interna para você ter como se diz, os cojones em espanhol de Espanha, cojones, de poder lidar com uma situação na beira do precipício, na beira do abismo, sem certeza, sem segurança, sem nada, mas com o coração aberto, de poder lidar com a situação que chega até você, de ter estrutura para poder lidar com ela, com uma conexão que vem da criatividade não de inventar qualquer coisa, da criatividade com compromisso, de estar criando novas formas, de estar descobrindo novas formas, né? Quanto mais a gente se aproxima nesse estado de se relacionar muito mais com as crianças, claro que você vai sentindo asas e a relação vai ficando, porque você não dá para a criança aquilo. Eu escuto muito as mães falar, nossa, mas para o meu filho eu dou tudo que eu não tive. Não, o teu filho não precisa que você não teve. Talvez você precisa o que você não teve, se ainda dói que não teve. O teu filho precisa outra coisa. E então as mães me dizem, e o que ele precisa? Eu não sei, tem que olhar para ele. Tem que ir à relação, tem que ter a coragem de descobrir, né? Tem que ativar o motor interno de estar ali, descobrindo, experimentando e se permitindo criar novas formas, né? Então, todo esse trabalho, a rede talvez possa ser um suporte, né, para as pessoas que estão dispostas mesmo a encarar, enfrentar essa forma assustadoramente criativa, livre e saudável de se relacionar, né? Que não significa que sempre vai estar tudo certo. Não é isso. Não significa que os problemas acabam. Pelo contrário, agora você, em lugar de você tapar e evitar os problemas, agora você enfrenta eles. Porque sabe que no problema a gente aprende, na dificuldade a gente desenvolve, né? Então,
eu diria, galera, aproveitem essa série de muita gente com muita experiência que vem aí, em um presente lindo de todo o coração, para vocês se nutrirem daquilo que faz sentido para vocês. Eu te dou um conselho assim, que quando você tome consciência, clareza de alguma coisa, que até agora você não tinha clareza, usa essa força de clareza para construir, para gerar, para criar um novo, e não para se deprimir, para se culpar e dizer, putz, há tantos anos isso agora que eu percebi, porque realmente vai vir um bombardeio de despertar, de clareza em relação à educação. Né? Então, que a clareza vire, que a consciência vire força e não vire culpa. E outro conselho que eu tenho coragem de dar, você vai ouvir também muita coisa que vai te tocar. E não se preocupe, que o que toca, tocou. O que te toca, te tocou e você não tem nem que escrever num caderno. Também você pode ouvir muita coisa que vai te incomodar. Deixa ir para fora, porque a gente não precisa todo mundo concordar com todo o tempo inteiro. Né? A gente foi treinado para todo mundo ter que concordar com todo o tempo inteiro e isso não é real. Imagina se a gente tivesse que concordar todo mundo com o tempo. Estaríamos pensando, o saudável seria todo mundo pensar igual. Imagina que aborrecido seria o mundo, né? Se não tivesse diversidade, se não tivesse perspectivas diferentes. E porque assim, é inevitável ter perspectivas diferentes da mesma coisa. E é o que me enriquece, né? Ouvir e me nutrir das perspectivas. Uma que eu digo, nossa, perspectiva maluca, longe de mim. E outra que digo, nossa, perspectiva que me tocou e me ajudou a ampliar. Eu sou livre de me relacionar com a perspectiva do outro da forma que eu quiser. Né? É isso. Olha, aí assim, foi um turbilhão de perguntas quando eu abri os comentários. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou abrir lá na Casa de Yaya, que é o Instagram que eu uso, né? Que eu manipulo. Que é @casa de Yaya, Yaya é YIA, aquelas caixinhas de perguntas. Então, eu não garanto que a gente vai responder todas, mas vale um compilado de todas essas dúvidas que estão chegando, até para a gente, de repente, poder criar outras lives com temas para sanar essas dúvidas todas. Né? Então, é isso. Sim. É muita pergunta e é muito bom a gente ver, galera, mesmo que as perguntas fiquem sem resposta, o fato de ter tido uma pergunta, de ter esse burbulho interno, já significa que não está acordando alguma coisa ali dentro, né? Alguma coisa que precisa de ser olhada, né? Então, não desesperemos, a quarentena está sendo difícil e não temos como fugir disso, mas que momento também propício, né, para a gente poder lidar com profundidade naquelas questões internas e a gente poder de verdade investir assim. Eu conto a vocês rapidão. Eu tinha uma relação muito complicada com meu filho até os 8 anos de idade, muito mesmo. Meninos, em uma semana que eu me propus de quarentena, que meu foco foi a minha relação, a cura na minha relação com meu filho, em uma semana eu consegui transformar essa relação em algo muito lindo. Em algo, não ficou lindo, perfeito em uma semana, não é isso, mas o mais grosso, a base do desequilíbrio, eu consegui reparar em uma semana. Então, a gente tem muito, e eu sou teimosa, então imagina, a gente tem muito tempo, e acredito que muita gente não tão teimosa que nem eu, que é mais fácil, a gente pode sim dar a volta a muita coisa, a gente pode sim criar um clima de harmonia dentro de casa com nossos filhos, de não precisar sentir vontade de jogar o bichinho na parede, ou pela janela, ou querer enforcar alguém, né? Mesmo de harmonia, né? Agora, esse movimento depende da gente. A gente não pode mais esperar que a escola faça o que as crianças façam nessa mudança. É um empoderamento de maturidade de cada um, né? Está na nossa mão esse movimento, né? Então, tomara que essa bombardeio de live, que acredito que sim, porque está nascendo de um lugar muito lindo, possa contribuir bastante, bastante. E essas lives vão ser apresentadas todos os dias por 2 pessoas diferentes, todos educadores da galera pesada, entendeu? Da galera
que está lá ralando há muitos anos. Fundadores de escolas, sabe? Gente que está lá investigando, descobrindo, criando e abrindo novos campos também. Então, também vocês vão ficar com talvez uma lista de contatos de pessoas que cada um tem uma particularidade que possa te ajudar em algum ponto quando você precisar também, né? É tudo gente boa, podem confiar. Lá no Instagram da Casa de Yaya, eu postei a foto com a imagem, no feed, né? A imagem dos nossos encontros. E eu marquei ali todas as escolas e todos os projetos que fazem parte da rede hoje. Eu vi que um monte de gente perguntou aqui onde tem, quais são os espaços. Então, lá no Instagram da Casa de Yaya tá marcadinho todas as escolas e os espaços. E os logos estão ali em cima do logo da rede, que o logo da rede nasceu na quarentena também. Sim, lindo. Ok, meninos. Poxa, muito obrigada pela escuta, pelo movimento todo. Estamos juntos. Vamos ultrapassar esse desafio e até tirar frutos dele, né? Que a gente puder fazer. E gratidão, gratidão. Obrigada, Iva. Nos vemos Beijo, algumas vezes. Cami. Beijo. Prazer. Tchau.